Fala pessoal, bem-vindos ao nosso novo projeto. É um projeto de podcast que ainda não tem exatamente nome e que a gente está tentando aqui fazer algumas mudanças com relação a esses podcasts aí que já está começando a ficar meio chato. É sempre uma mesa, aí chama dois caras e fica conversando, microfonezinho lá em cima. A gente ainda está fazendo aí um teste, esse é um episódio piloto, tá? A gente basicamente vai trocar uma ideia, eu e o Arthur Santos aqui. A gente praticamente não fez nem cenário e vamos ver o que é que vai acontecer. Como vocês estão vendo aqui, galera, é um cenário bem... A gente está na sala de aula, acabou de acabar a aula e a gente vai ter uma conversa aqui bem descontraída nesse episódio piloto. A gente vai conhecer, mostrar para vocês um pouco mais da nossa história de aluno e professor e enfim. E vamos lá, né? Bora, eu vou fazer uma entrevista com você, certo? Vamos começar aqui, certo? Macho, conte aí quem era o Arthur Santos, estudante, lá no seu colégio, Macho, nos colégios que você estudou. Eu sempre fui considerado, assim, um bom aluno. Eu me lembro, minha mãe sempre dizia, Arthur, eu nunca tive trabalho para você estudar, eu sempre... Tá sendo humilde. Gostava, não, é porque eu gostava de deixar as coisas em dia, sabe? Tipo, o professor passava uma tarefinha, chegava lá, deixar a tarefinha bem em dia, assim, sabe? Eu me lembro que eu fazia até uma competição interna com minha irmã, porque minha irmã, ela também era muito boa aluna, assim, e ela, esse semestre eu fiquei lá no boletim em primeiro lugar, aí eu, vixe, eu fiquei em terceiro, não, mas eu também quero ficar em primeiro. Então, em termos de nota, assim, graças a Deus eu sempre fui tranquilo, sempre gostei mesmo de estudar. Minha mãe sempre falou isso, eu tinha essas brincadeiras com minha irmã, então, em termos de nota assim mesmo, sempre fui... Nota 10. Isso, aluninho nota 10. Entendi. E tu? Macho, eu sempre, minha mãe também sempre, na realidade assim, eu não era tão fácil para estudar, mas eu agradeço muito a minha mãe porque ela pegava pesado com a gente, tanto comigo como meu irmão e tal. Eu dava trabalho para estudar no começo, porque eu não queria, não é porque eu era desinteressado, era só porque eu achava chato e tal. Mas aí o tempo vai passando, você vai começando a entender que você vai precisar para vestibular, vai precisar para outros aspectos da vida. E aí eu tive muita influência do meu irmão que... Eu vou trazer ele aqui no podcast, ele passou no ITA e tal, era um cara super inteligente assim, muito esforçado. E aí às vezes ele era mais velho, né, 3 anos e meio mais velho que eu, e aí você fica muito naquela tipo, vixe, se ele passou, acho que eu tenho que passar também, não sei o quê, você fica se comparando. É até bom, né? Uma competiçãozinha assim interna com o seu irmão, Sim, um vai puxando o outro. Eu não considerava muito competição porque tua irmã é mais velha que tu? É. Você meio que respeita, né? Não sei se é teu caso e tal. Eu queria era passar, meu filho. Primeiro, ó. Com meu irmão, eu achava que, tipo assim, eu sempre achei que eu era meio que inferior, assim. Sim. Em termos de estudo, ele, por ser mais velho, por ter conseguido passar, tipo, no vestibular mais difícil do país, eu pensava, macho, ele é o máximo possível que dá pra alcançar e ele conseguiu. Beleza que ele é um cara muito esforçado, tentou 3 anos e tal, mas assim, ele foi acho que pra mim, minha mãe e meu pai foram meio que a chinela pra me bater pra estudar, mas a pessoa que me fez perceber que era necessário estudar foi meu irmão, certeza. Eu, graças a Deus, nunca tive isso de pressão, assim, de, tem que estudar. Eu sempre fui muito, mais ou menos, sozinho, sabe? Porque eu gostava de deixar as coisas em dia, tipo assim... O professor deu tal coisa, eu já queria aprender e tal, eu ficava agoniado se eu deixasse pra depois. Mas sabe? tu tinha, tipo assim, tu entendia por que tu estava estudando? Não, eu só gostava mesmo, tipo, sempre me interessou o estudo, assim, sempre gostei de aprender as coisas. Eu nunca, tanto é que o tipo de professor que mais me agoniava em sala era aquele professor que só é isso aqui e pronto, não explicava o porquê das coisas, eu gostava de entender. Aluno chato, que tipo, perguntar de onde é que eu quero saber as coisas, sabe? Aí como eu era curioso de saber, meio que o professor dava uma coisa, eu já queria ir lá aprender mais essa coisa, então pra mim era bem natural. Mas isso, tipo, antes de física e química? Antes de física e química. Tipo, história... Tu tinha estudos sociais? Não, né? Não me lembro, estudos sociais. Tu teve, Betinho, estudos sociais? É coisa de velho mesmo. É porque eu tenho 20 anos. 20 anos, né? Entendi. Total. Mas, basicamente, eu só fui mesmo entender para que eu estava estudando. Antes era só para tirar nota. Tipo, eu era um aluno bom, eu era quadro de honra lá no colégio e tal.
Eu estudei no Cristos, tirava sempre quadro de honra de ouro e tudo, não sei o quê. Mas era sempre assim, mas meu irmão conseguiu, eu tenho que conseguir também. E eu só fui entender mesmo assim, tipo, caramba, isso aqui vai servir para passar no vestibular no primeiro ano, que foi quando começou mesmo assim, tipo, ei... Puxar, né? tem turma para medicina, tem turma para não sei o quê. E meu irmão passou no ITA nesse ano, então eu fui muito seguindo meio que os passos dele, fui meio que encontrando o que eu tinha que fazer, né? No meu caso, quando não tinha física e química, né, começou lá pelo 9º ano, quando começou aí que eu me apaixonei de vez, porque eu sempre fui curioso, assim, pelas matérias. A matéria que me tirava mais curiosidade era biologia, porque não tinha física e química. Aí quando entrou física e química, meu amigo, aí eu tinha aquela, mas o que é isso? Qual a explicação disso e tal? Então eu sempre fui muito curioso, e essa minha curiosidade me levava a estudar naturalmente, assim. Tu lembra a primeira matéria que tu viu de física? E foi MU, né? V, delta S, delta T. É a aula 1 mundial, né? Total. Eu lembro que a minha primeira aula de química foi distribuição eletrônica. Xi. Foi. Tipo assim, talvez eu esteja errado aqui, talvez eu tenha visto alguma coisa antes, mas, tipo, muito parado assim de um S2, 2S2, aí tinha um professor que ele ensinava, tipo, sol, pôr do sol, foi depois do pôr do sol, tipo, SPDF, Sim. tá ligado? Uma merda, mas... Ei, e vamos dar... Como é que foi a tua transição de aluno para professor, assim? Quando é que tu percebeu que caramba, eu gosto, eu quero dar? Macho, assim, eu sempre fui muito... Eu sempre fui muito, quando eu era mais novo, fissurado meio nessa parada assim de tipo, ganhar dinheiro. Tipo, nunca foi, pelo menos não na época do ensino médio, nunca foi um desejo de virar professor, porque a gente vive numa sociedade que a gente sabe que o professor não é muito bem remunerado e naturalmente você fica meio, quando você é adolescente, você quer tipo assim, macho, eu quero ter a melhor profissão possível. Eu pensava muito no, assim, eu acho que isso às vezes é uma questão de influência, assim. Eu sempre fui muito passar assim, meu filho, o seu objetivo é ganhar dinheiro e trabalhar pouco, porque para você ter tempo para tirar férias, e eu acho que isso me fez ter muitas decisões que eu acabei me arrependendo um pouco, mas quando eu estava no terceiro ano, eu estava fazendo turma ITA, eu estava fazendo preparação para o ITA, né? Depois que meu irmão passou, eu decidi fazer preparação e tal, e eu percebi que eu cheguei num ponto de matemática, física e química que eu começava a tirar dúvida do povo. Acho que é a mesma coisa contigo, né? Tipo, o menino chegava, essa questão aqui, aí você, tipo, caramba, questão fácil, tipo, a pessoa não sabia e tal. Aí é bom, mano, eu me sentia bem, assim, tipo, às vezes, sei lá, gostava de uma menina, a menina chegava para tirar dúvida comigo, aí o cara se sentia, caramba, ela tá tirando dúvida comigo, eu sei e tal. E eu sempre gostei muito de ser o centro das atenções, tipo, todo canto. Acho que eu falo alto por causa disso, é inconsciente, tá ligado? E também porque tu é um pouquinho moco, né? Aí, exato, eu também usei muito fone de ouvido, mas aí quando eu percebi que, tipo assim, eu podia unir ser o centro das atenções com ser útil para alguém e tal, e eu percebi que as pessoas pagavam para isso, tipo, aí eu vou dar aula. Aí eu comecei a dar aula particular, 18 anos, 17, 18 anos, eu lembro até hoje, mano, minha primeira aula particular foi de uma prima de um amigo meu, inclusive meu amigo Pedro Jorge, gente boa demais. Ela me pediu uma aula de física, eu lembro que eu dei aula de elétrica para ela, e a aula era tipo R$15 a hora. E eu lembro eu indo de ônibus, mano, morto de feliz, macho, eu vou sair dessa aula com R$30, que ia dar 2 horas de aula, né? E, macho, as primeiras aulas é muito você meio que trocando ideia com o aluno e mostrando a fórmula e tentando entender e tal. E aí, a partir daí, ela indicou para uma amiga, que aí a amiga indicou para um amigo, aí eu fiz uns cartãozinhos e tal, distribuí nos colégios. Eu lembro que eu ia em cada colégio na hora que terminava a aula e saía distribuindo meu... Eu tenho até hoje o cartãozinho, eu vou até mostrar depois para o pessoal. Era professor Euripis, aí matemática, aí tinha uma fórmula, física era um átomo e química era um negocinho de soluções, tá ligado? Aí começou assim, o meu gosto por ganhar dinheiro, com o meu gosto por ensinar, com
a vontade de cada vez ter mais aluno e tal. E isso foi, cara, dos 18 até os 20, até os 24 anos. Mas, assim, é importante lembrar que, assim, eu não tava focado em ser professor. A ideia era, Ganhar dinheiro. só abrindo um parênteses aqui, estava estudando para o ITA, não passei no ITA, acabei tendo nota para o Enem para ir para Direito na UFC, fiz Direito na UFC, me arrependo um pouco de ter feito, foi um curso interessante para a minha formação como um todo, mas paralelamente eu estava sendo na aula particular. Chegava a época da recuperação, tu deve ter pego, né? Era aula de 7 até 10 horas da noite, às vezes aula de madrugada, aí pedia pizza e tal, não sei o quê. Inclusive, o Matheus, que é nosso sócio hoje em dia, foi meu ex-aluno e tal, dei aula particular para ele, dei aula particular para praticamente a turma dele, foi a turma que era a galera meio que todo mundo gostava de mim, todo mundo pedia aula particular para mim antes da prova. Então, e aí, com essas aulas particulares, eu fui percebendo, caramba, dá para tirar uma grana legal aqui, é interessante para mim dar aula particular porque eu gosto, mas por 5 anos praticamente, foi basicamente isso. E eu vou contar um pouquinho mais, mas eu quero saber um pouquinho sobre como é que foi esse teu início também. Macho, no meu caso, como eu te disse, desde aluno eu sempre fui muito curioso, assim, por saber das coisas. Eu queria entender, por que, sei lá, o ar-condicionado gela, essas coisas, assim. Então, como eu era, digamos assim, um aluno que ficava em primeiro, segundo da sala, eu chegava ali no dia de prova, os meninos, ei, Arthur, me ajuda aqui nessa questão, como é que se cair essa questão na prova faz o quê? E eu meio que já ensinava e caramba, eu gosto disso. Eu comecei a sentir que, tipo um negócio assim que, rapaz, isso aqui é legal, é interessante ensinar as pessoas. Tipo, vinha internamente e tal. Não era uma parada sobre os outros. Não, eles vinham me pedir e eu ensinava eles e eu via que eu estava ensinando direitinho, que eu meio que tinha um dom ali pra... E eles falam, caramba, eu aprendi bem direitinho, tipo, isso aí sempre ficou na minha cabeça. Tu tinha quantos anos aí? Isso aí era nono, primeiro ano. Tu tinha 15 anos, tu já percebia que tu que tinha eu, esse... eu gostava ali de ensinar mais ou menos, sabe? E aí foi passando o tempo, segundo, terceiro ano, continuou assim. Aí terceiro ano você é focado em vestibular e tal. E aí, quando eu fiz o Enem no meu terceiro ano, e aí quando o Enem é ali mais ou menos em novembro, né? Tem aquele fim de ano ali que o cara faz e não tem mais nada pra fazer, né? Sim. Rapaz, eu tiro nota boa, eu ensino ali... Na redação, tirou nota boa na redação? Tudo mesmo, redação. Eu tiro nota boa, quando eu vou ensinar ali um amigo meu, outro, eles gostam, tô aqui sem fazer nada, vou ganhar um dinheirinho, vou dar aula particular. Aí eu fui no reforço, eu me lembro, e aí eu comecei dando aula de reforço, era uma sala com um aluno, aí 2, no máximo ali 4 alunos. Então tu fazia associado a alguém, não foi uma parada meio... Tipo, tu não teve uma coisa, só um parênteses rapidão, assim, uma coisa que eu percebi desde o início em mim, é que eu sempre tivesse um pouco dessa veia empreendedora de, pra mim, era tipo, fazer o cartãozinho, era o empreendedorismo, entendeu? Eu comecei dentro de um reforço, aí eu dava aula para 1, para 2, aí essa pessoa de reforço me indicava para um amigo, Arthur, tua aula é muito boa, meu amigo também tá querendo e tal, aí começou as aulas particulares, de ter que ir em casa e tal, só que eu sempre tive dentro de mim aquele negócio de o professor ser um pouco desvalorizado nos colégios, assim, tipo, eu cheguei até a ter alguns convites de alguns colégios, mas, por exemplo, um convite para ganhar 1 hora de aula, R$25, e ter que fazer prova, elaborar prova, corrigir prova, e eu sempre tive... Todo mundo sente isso, todo mundo do meio sente isso, né? Eu tinha essa via de tipo, não, se eu vou batalhar aqui, eu vou crescer e eu quero ter a minha própria coisa, entendeu? Eu quero ter o meu curso, eu quero ser valorizado pelas minhas aulas e não estar dentro de uma instituição para ter que elaborar prova, ter que corrigir prova. Tu lembra que isso aí já era na época dos 18 anos? Tipo, saindo do terceiro? Foi, eu terminei o Enem, eu fiz o Enem com 17, né? Entrei em engenharia no UFC, e aí eu entrei em engenharia, cursei engenharia, só que desde o tempo do curso da engenharia inteira eu fiquei dando aula de reforço, aula particular, aula de reforço, aula particular. Aí fui em alguns cursos livres também, aqui por Fortaleza, tive alguns convites de colégio, mas eu não... Até alguns amigos professores falavam, Arthur, tu tem que passar por isso, tu tem que entrar em algum colégio, porque faz parte da trajetória. E eu, mas será que... falar sobre isso depois. Será que realmente eu tenho que entrar? Ou será que eu consigo eu mesmo formar a minha turma, entendeu? Porque eu me lembro que a minha maior turma, minha primeira grande turma, assim, na época, foi de alunos que se juntaram e falaram assim, Arthur, tua aula é muito boa e a gente quer se preparar para a Unifor.
Aí a gente pegou, montou uma turma, pô, vamos lá, vamos estudar. E eu dava matemática, física e química, que eram as 3 principais matérias. E eu, cara, eles estão me pagando diretamente, sem intermediário. Será que eu não posso empreender nisso e ter o meu negócio e não trabalhar para os outros? Então, eu sempre fui um professor com essa via de não precisar ser um funcionário, e sim ser um empreendedor, entendeu? Entendi. Assim, eu acho que todo mundo que... Eu acho que a gente teve a bênção de ter um dom e a gente soube usar esse dom aliado com algum tipo a palavra correta não é exatamente ganância, mas a gente teve a vontade de querer fazer algo a mais com isso, porque a gente vê muitos professores, né, que eu acho que todo professor começa assim, são raros os professores que assim, nasci e quero ser professor, porque você se descobre professor. Você se descobre professor e tal, e você tem algum marco na sua vida que você percebe, caramba, isso aqui é massa, e você começa a ficar meio que viciado, e você vai se viciando. Aí quando você vê, você meio que tipo tá deixando de lado o que você fazia, no teu caso era a engenharia, no meu caso era o direito, para estar 100% dando aula, né? Porque une basicamente... Cara, assim, eu não sei se tu concorda, mas em algum momento, ser professor é basicamente tudo que você é, porque... Até a parte social, você meio que com 18 anos é amigo dos seus você é professor dos seus ex-amigos, que às vezes estão no cursinho, tá ligado? Seus ex-colegas de sala. Você é um profissional que é professor e você tira seu sustento de ser professor. Então, todos os aspectos da sua vida estão ligados a isso, né? Disso, né? Então, isso é muito massa. Eu acho que uma mensagem que eu tenho para quem pensa em ser professor, quem tem interesse no magistério, em algum tipo de área, saiba que, obviamente, não é fácil, não é todo mundo que chega onde nós chegamos, né, de ter um curso hoje em dia, um curso relevante na cidade, mas saiba que se você tem esse sentimento, se você tem algum tipo de... Se você se viu nessa minha fala, na fala do Arthur Santos, existe provavelmente mercado para você, e você, com certeza, vai trabalhar demais, vai trabalhar muito, mas você vai ser muito feliz também se você realmente gostar do que você faz, porque é uma das profissões, na minha opinião, mais gratificantes que você pode ter, porque você está lidando 100% com os alunos, com pessoas que estão confiando em você para ter aquele resultado, né? É muito gratificante você receber assim, uma mensagem, caramba, Arthur, tu fez parte, assim, porque até a história deles, vamos supor que a gente trabalha com pessoas de 19, 20 anos. Até 20 anos de idade dele, o principal alvo deles é passar na faculdade. 100%. Aí você recebe a mensagem, Arthur, tu mudou a minha história de, tipo, uma matéria que eu não sabia, física, que se eu não soubesse ela eu não iria passar, e tu... Meio que o nosso... o que tu usou meio a palavra, é um dom mesmo. A didática, assim, você saber ensinar... Óbvio que tem como você aprimorar, tem como você melhorar a sua didática, mas eu acho que é um dom mesmo de Deus, que a gente aprimorou esse dom e você está usando isso, obviamente, para se sustentar, mas também para auxiliar pessoas. Então, você recebeu uma mensagem, meu Deus, eu passei porque eu consegui aprender, eu sou muito grato, e isso é muito gratificante. Eu digo para todo mundo que ser professor talvez seja a profissão que lhe ajuda financeiramente, mas lhe ajuda, assim, espiritualmente, porque... você tem essa gratificação de receber essas mensagens, sabe? De, tipo, mudou minha vida e me ajudou demais, enfim. Diariamente você, assim, pelo menos aqui em Fortaleza, né? Você meio que vira uma pessoa pública e onde você tá, alguém aparece, ei, olha aí, o Yuri, o Arthur... E eles aparecem, tipo, agradecendo, né? Muito obrigado. Não, total, exatamente, assim, não é aquela pessoa que passa na rua e tá se escondendo de você. Eles fazem, na realidade, às vezes, questão de falar com você, né? Inclusive, uma mensagem que eu queria deixar, Fortaleza está tendo escassez enorme de professor. Então, se você ensina ali seu amiguinho e você, caramba, eu gosto disso, mas eu não vou ser professor não, porque professor não dá dinheiro não. Eu e o Yuri aqui somos exemplos de professores que deram certo, e não tem só a gente aqui em Fortaleza, tem vários outros que deram certo. Então, se você gosta, isso ali arde seu coração, assim, lá no fundo você... realmente se vê, se imagina sendo... Sim, total. Se você vê eu me lembro que eu via meus professores dando aula, eu ficava, cara, isso é muito massa, subir, ensinar muita gente. Total. Isso quando eu entrei em engenharia, eu não me imaginava engenheiro. Sim.
Mas eu me imaginava super professor, eu subindo lá, ensinando as pessoas, eu achava isso legal, sabe? Então, se você tem essa noção de que, caramba, isso é legal, e as pessoas lhe elogiam por isso, tipo, ei, tu ensina bem, ei, tu, quando tu me explica essa questão, tu me explica muito bem. Quem sabe não seja uma área para você pensar sobre isso, porque Fortaleza vive uma escassez grande de professor. Muito. Eu acho que na realidade é todo canto. Todo canto. O povo só quer ser médico hoje, mano. Ninguém mais quer ser professor, né? Enfim, pessoal, o Arthur aqui está falando sobre a trajetória dele, mas eu quero falar um pouquinho sobre a minha transição entre esse professor amador e um professor mais de colégio, depois montar a UB e chegar aqui no nosso casamento, né? Onde o Arthur se tornou sócio aqui da nossa instituição. Então, basicamente, eu estava ali 24, 25 anos, tinha me formado em Direito, tinha passado na OAB e tal, eu sabia que não era o que eu queria, mas eu estava, por ser um bom aluno, eu sabia que se eu estudasse um pouquinho eu ia passar no concurso. Inclusive, eu acabei passando em um concurso e tal, só que eu tive uma situação na minha casa, meu pai ficou doente, em algum momento eu tive que ajudar de maneira mais pesada, né? Financeiramente, né? E aí eu procurei meu antigo colégio, sou extremamente grato, vou falar aqui o Farias Brito, com certeza foi um colégio que me acolheu desde ser aluno até virar professor e com certeza uma boa questão da minha base como professor profissional eu devo aos 2, 3 anos que eu passei lá, dando aula desde primeiro ano até cursinho, turma ITA. Aquele então, professor assim, pega tudo, né? Faltou alguém, não, tô exatamente. Eu era o pessoal me chamava de Coringa lá. Se alguém faltasse, era só eu ligar pro Yuri e tal, que eu aparecia e dava aula de... Teve época, por exemplo, que eu chegava na sala e tinha turma de tudo, né? Primeiro, segundo e tal. E era na época da eleição, 2018. Às vezes, eu vindo do direito, né, eu fomentava uns debates e tal. Tipo, ei, você votaria em quem? E os meninos, tipo, os meninos tudo, Bolsonaro e Lula e não sei o que e tal. E aí, tudo isso eu achava muito massa, sabe? Assim, apesar de ter na época 25 e ser até relativamente mais velho do que os meninos, eu acho que a minha maturidade estava ali naquele momento, entendeu? De, tipo... trocar ideia com os meninos e tal, de vez em quando ir num aniversário de um que era mais próximo e tal, tudo isso eu acho que era muito interessante. Então, dentro da instituição, eu passei 3 anos onde eu percebi como é que funcionava o mercado. Eu acho que a grande diferença entre eu e tu aí, de como a gente chegou aqui, é a via que a gente chegou aqui, né? Eu conheci o mercado bastante de dentro, com... os professores mais famosos assim da cidade e tal, e me dando exatamente os mesmos conselhos que tu também escutou. Por exemplo, só dá para ser professor se você entrar num colégio, porque aí você vai ser conhecido e automaticamente você aí passa a montar um curso e naturalmente você vira meio que um parceiro do colégio, né? Você é professor de tal colégio, você tem o seu curso e tal. E por muito tempo eu acreditei nisso, assim, para mim, a regra é, cara, não tem como você ter um curso seu sem estar ligado necessariamente a uma das instituições grandes. Assim, para quem não sabe, aqui em Fortaleza especificamente, o mercado ele é extremamente concentrado em 3, 4 instituições que você normalmente se cola como um apoio para você atrair público e aí você cria o seu curso a partir daí, certo? Então, eu sempre também fui um pouco cético com relação a isso. Outra coisa que era, não sei se tu já escutou, não existe professor de 3 matérias. Mas como é que não sabe dá as para ter 3, matemática, né? física e química e tal. Eu escutava muito, tu tem que escolher uma, tu não tem como dar aula de 3 e tal. Eu lembro quando eu fui admitido, eu queria dar aula das 3, só que só tinha vaga para uma, né? Sim. Aí ele falou assim, escolha o que é que você quer dar aula. Aí eu escolhi matemática, porque para mim matemática era a matéria que... Eu pensava muito em termos de público. Tipo, Enem, matemática é muito mais importante e é muito mais fácil de aprender que física, vamos concordar, né? Então, eu acabei virando professor de matemática, mas eu estava sempre por ali, né? Tipo, alguém faltou, Yuri, aula de quê? Física 2, termologia. Yuri, química, tal, não sei o quê. E aí lá, por não ter uma carga horária tão grande, eu comecei a ter muito aluno particular, como o teu caso. Sim. E quais são os alunos que normalmente buscam aula particular? São os alunos que já têm um pouquinho mais de dificuldade, é um cara que já vê a vida toda de aula particular, um cara que tem um pouco mais de condição dinheiro. e que naturalmente pode entrar numa faculdade particular.
Unifor, Unicris. E aí a gente eu comecei, né, a fazer umas mentorias mais individualizadas, mais voltadas para... De vez em quando chegava, Yuri, ano que vem eu já quero fazer tua mentoria com mais 2 amigos meus. Aí juntava e tal, mas tudo isso era muito amador. Eu lembro que era eu, meu carro, eu tinha uma lousazinha, não sei se chegou a ter essas lousas móvel que eu levava, porque a aula era para 5, 6 pessoas, aí eu escrevia numa lousa e virava assim, galera, tá aqui a matéria e tal, não sei o quê. E, cara, assim, eu tenho, era ralação, dava aula até 2 da manhã às vezes, mas eu acho que eu tenho excelentes memórias dessa época, assim, de, certeza. Tipo, ei, vamos pedir uma pizza. Aqui os pais já me conheciam. E quando você dá aula particular, você cria um vínculo com o aluno. Muito grande. Hoje em dia, eu sou amigo mesmo, de vários alunos que eu dava aula particular. Total. Você cria realmente um vínculo com a pessoa, de tipo se preocupar. Ei, a gente dava particular para bimestral, assim, você ficava preocupado da pessoa passar mesmo. Sim. Você virava um amigo da pessoa mesmo. Não, total. Você meio que... Eu, às vezes... me considerava meio que às vezes da família, assim. Às vezes chegavam os pais, ei, vamos jantar aqui e tal, né? Acontece muito tudo, porque querendo ou não, eu acho que o nosso perfil de professor, os pais eles têm uma confiança maior e eles querem que os alunos às vezes se espelhem na gente. Siga o que o Yuri e o Arthur estão falando, porque você vai chegar no nível que eles estão, de conhecimento e tal. Eu acho que até dentro do UB a gente tem esse perfil de ser próximo do aluno. Assim. Porque a gente é novo, né? Como a gente é novo, a gente conhece 25, muita gente. Tu tem 22, né? Como a gente é novo, então a gente tem esse perfil de chegar junto do aluno, assim, chegar mais perto. E eu acho que isso é um grande diferencial nosso. Total. Porque você se vê longe dos professores, você, ali o professor está dando aula, pronto. Não, a gente dá aula, a gente está aqui. Se ele quiser tirar dúvida, a gente está tudo por aqui, a gente troca uma ideia. Então, eu acho que isso é um diferencial grande nosso. E esse diferencial veio da nosso histórico de aula particular. Porque a gente aprendeu a criar esse vínculo com o aluno. Eu costumo dizer que o cara que nunca deu aula particular, ele tem uma lacuna na formação de professor dele. Porque o cara que não deu aula particular, ele não sabe o que é tá do lado da pessoa, tendo que se fazer entendido naquele momento. Tipo, você não tá dando aula para você, velho. Não adianta você dar uma aula linda e a pessoa, tipo, não entender nada. Acontece muitas vezes você no quadro. Você tá explicando, tá achando irado, mas tem 100 pessoas atrás que não estão entendendo. Mas na aula particular, tipo assim, entendeu? Não. Tem que fazer entender. Entendeu? Aí você cria coisa e tenta inventar, né? Mas basicamente, aí comecei a fazer essas mentorias e tal, uma coisa mais... um pouco mais profissional, de ter um próprio material meu, de estar atendendo a pessoa de maneira intensiva, às vezes 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. E aí eu passei a ter alguns alunos aprovados, acho que tu também deve ter tido, um ou outro aluno passou na Unifor, na Unicris e tal. E aí esses iam falando para os outros, que iam falando para os outros e tal. E aí começou aquele problema, como absorver a demanda. Porque tem uma hora que acabou o seu tempo, né? Tipo, tem 5 alunos num dia, tem 5 no outro, tem 5 no outro. Só que o dia só que o dia você, assim, pelo menos você aguenta a longo prazo. Não sei qual era o teu máximo, mas eu chegava a dar 6 aulas num dia particular. É pesado. É pesado. 6 aulas num dia. Porque tem o deslocamento. Porque você tem que... Às vezes você sai da Washington Soares e vem para Beira-Mar, e da Beira-Mar você vai para o centro, você vai para Aldeota e tal. Tinha aluno que eu não dava aula porque o cara é aqui no Alphaville, no meu caso, né? Mas no Alphaville não dá para ir, mas eu posso te indicar outra pessoa, né? Enfim. E aí, essa demanda que foi muito crescente começou a me trazer a mesma ideia que tu teve. Caramba, e se eu tiver um espaço que eu possa juntar minha turma, que eu possa fazer acontecer lá, né? E aí eu fui tentando, acabei dando aula em alguns cursos livres também, e tive algumas turmas separadas e tal, algumas imersões de química ou de física e tal, umas aulas tipo sábado inteiro só de física e tal, com o Yuri. Aí foi aí que veio a ideia do B. Exatamente. E aí, na realidade, não é nem... A ideia do B já estava na minha cabeça. Eu acho que eu já tinha tudo pronto. Eu digo assim, tudo pronto em termos didáticos, né? Tipo assim, eu já tinha a aula de matemática, física e química pronto na minha cabeça. Sentou, deu aula, entendeu? E aí veio a pandemia, né? Tava tudo funcionando. Você chega num momento assim, eu acho que você chega naquele valor que você sempre sonhou e você pensa, não, agora eu posso... ficar só nisso, né? Então, assim, eu já estava meio que começando a me acomodar naquele valor que eu ganhava por mês
E eu pensei, pô, legal, daqui eu vou investir uma grana, vou tentar dar mais aula ali, vou tentar subir minha hora-aula e vou criando mecanismos para continuar atendendo muita gente e conseguir me sustentar, né? E aí tudo fluindo e tal, eu tava começando a ficar estável, assim, já tinha muita certeza que eu ia seguir a carreira de professor. Tem um outro detalhe, assim, de 2017 e 2018, em que, acho que não aconteceu contigo, mas, ou talvez aconteceu, eu tive uma certa dúvida, tendo passado num concurso, se eu ia continuar ou se eu ia fazer um concurso e tal. Naturalmente você tem aquela pressão da família, é uma coisa certa, né? E aí veio a pandemia, né? E aí, cara, na pandemia tu deve ter passado a mesma coisa que eu, tipo assim, não dá mais pra ir pra casa do menino, não dá mais pra ir pra casa do aluno, da aluna e tal. Aí começou aquela correria que não foi só a gente, eu acho que todos os colégios passaram por isso e tal. Compra webcam, entra no Google Meet, eu nem sei se tinha Google Meet, enfim, eu descobri o Google Meet porque na época eu estava lá no FB e eles começaram a usar o Google Meet, eu não sabia nem o que era. E aí a gente ainda deu umas aulas gravadas lá e tal. No final foi todo mundo para casa e começamos a dar aula mesmo. Eu não tinha, na realidade, eu peguei com meu primo, com o Diego, uma lousa, cara, a lousa era de 2007, tá ligado? Mas era uma lousa avulsa, total, assim, com uma caneta horrível, e aí eu comecei a dar aula. Aí, assim, era basicamente, peguei todos os meus alunos particulares e virou basicamente todos os horários que eu tinha de ir para casa da pessoa, agora era tudo junto, né? Aí era aquela coisa, né? 5 aulas no dia, bora, não sei o que e tal. Eu não tinha iPad, eu acho que tu já tinha iPad, eu não tinha. Não, na pandemia tinha não. Não tinha, pois é, a gente só foi crescendo, né, na realidade. Eu dava aula no webcam, era assim, ó, eu pegava o computador, aí eu botava o meu celular assim virado para baixo, filmando um papel. Eu fiz isso. E a webcam me filmando. Eu fiz isso, total, eu fiz isso. Só que eu fiz poucas vezes porque era inviável. Você tinha que botar o celular alto, para ele filmar o chão, assim. Fazer uma pilha de livro e botava o celular aqui. Porque eu não tinha tripé, mas não tinha nada. Não tinha basicamente nada. No mês de pandemia tinha que improvisar mesmo. Exatamente. E aí aqui eu acho que foi o turning point, assim, pra mim, né? O Matheus, nosso sócio hoje, me mandou mensagem no Instagram, do nada. Tipo, ei, o que é que tu acha de eu dar um up aí no teu Instagram, nas tuas redes sociais, na tua mídia e tal. E eu já tinha uma certa proximidade com ele, porque ele tinha sido meu aluno em 2018, 2019 e tal. E eu já tinha ido para casa dele algumas vezes para dar aula particular. Ele era meio que meu vizinho na época. E aí eu topei. Pô, vamos. Estamos aqui e tal, vamos ver o que é que acontece. Ele tinha acabado de entrar em engenharia. Eu estava naquela mesma pegada de muita aula. E aí a gente começou, a gente fez tinha umas promoções que era tipo aula pizza. Você juntava... Mas tinha umas coisas engraçadas, tá ligado? Tipo, você juntava 8 amigos e a aula saía pelo preço menos do que o preço de uma pizza, tá ligado? E aí, nisso a gente começou, mano. Tinha aula com... Tem gente que inclusive veio pra aqui pro B a partir daí. Tinha aula, sei lá, 3 pessoas. Sim. Aí as 3 pessoas... E aí a gente percebeu, caramba, isso aqui é alavancável. Sim. A gente consegue dar aula não para uma, a gente consegue dar aula para 10. Sim. A gente consegue dar aula para 20. E aí surgiu, acho que a primeira semente do UB foi, eu pensei num dia de colocar em prática uma coisa que eu sempre queria, que era aulões temáticos. Por exemplo, eu quero fazer uma aula de termoquímica, era termoquímica. Eu tenho até hoje a arte que ele fez. Mas a arte é uma parada assim, 100% amadora, mas totalmente, tipo, assim, se no futuro, eu acho que vai ser legal, sei lá, a gente fazer uma comparação, Sim. sabe? Porque era uma parada, tipo, era no Canva já aquilo ali? Não? Era, sei lá, velho, tipo, PowerPoint, eu acho, alguma coisa assim. E aí a gente jogou lá, R$14,90 e no final tinha um sorteio de uma pizza. Tu chegou a fazer aulão desse estilo? Sorteio de pizza? Mas se tu fez aulão, tipo, tu divulgou o aulão, essas paradas? Pré-prova. Eu lembro dos teus vídeos Depois eu quero que o cara da edição bote os vídeos do Arthur Santos na época da pandemia. É muito bom, é muito bom. E aí, mas macho, é muito legal ver que nós dois, a gente tava meio que fazendo a mesma coisa na mesma época, entendeu? E não só nós dois, eu acho que todos os professores. Né? E aí a gente fez esse aulão e eu lembro até hoje, assim, a gente falando assim, macho, se bater 50 alunos, a gente tá rico.
14,90 vezes 50, vamos ganhar, pô, vamos lavar a burra aqui, vamos ficar muito rico e tal. Aí bateu foi 80, tipo 90, sei lá. Foi todo mundo se comunicando, todo mundo, ó, vamos fazer, era 14,90, mano. O que é 14,90, né? Então, e aí, mano, toda quarta tinha um aulão. A gente começou a lançar uns calendários de aulão. Tipo, o aulão de quarta é termoquímica, o da próxima quarta é de matemática, o da próxima quarta é de eletrodinâmica e tal. E aí, todo aulão dava mais gente. E mais gente, eu lembro que teve um momento que a gente tinha que começar a criar grupo para cada aulão, porque era tanta gente que a gente tinha que ficar mudando para não... Porque a gente não sabia mais quem é que tinha pago um, quem é que não tinha pago o outro e tal. E aí, esses aulões começou a meio que saturar naturalmente, tipo, pô, vamos criar outro produto além do aulão. Aí a gente falou, cara, vamos criar um curso para a Unifor, pronto. E era para a Unifor, na época a gente nem pensava em Unicristo ainda. Vamos criar um curso para a Unifor que vai ser 100% focado em Unifor, que não tem na cidade, e a gente vai fazer... Escasso. Tipo, não tinha, tu sabe, né? Tipo, basicamente, talvez tinha o teu, já tinha o teu em 2020? Não, né? E aí o Matheus deu a ideia, macho, Unifor Black, porque é uma parada super, como é que chama? Uma coisa, tipo, poucas pessoas têm, exclusivo e tal. E aí lançamos, e a gente lançou com um preço que pra mim hoje em dia é absurdamente barato, só que pra mim na época era absurdamente caro. Mas só tinha exatas, era? Era matemática, física e química comigo e biologia era Montanha. Montanha na época estava fazendo... Montanha, gente, era o nosso antigo professor de biologia que fazia medicina no UFC, hoje ele já é médico e tal. Beijo, Montanha. E aí, era matemática, física, química e biologia, mas vamos lançar aí 1.000 conto, R$999 e tal. E aí, bicho, na época era assim, mas se der 10 pessoas, é tá 10 rico, mil reais, né? Tá ligado? Tipo, e na época era no Pix, mesmo na minha conta, era uma parada assim, totalmente avulsa. A Receita Federal não me pega. E aí a gente lançou e simplesmente, acho que, sei lá, na primeira semana deu 40 pessoas. Eu lembro até hoje, porque eu lembro que eu fui dormir, quem fazia os atendimentos era o Matheus, não era eu. Eu fui dormir, aí eu acordei e, tipo, minha conta aumentou muito de um dia pro outro, tá ligado? Aí eu, meu Deus, isso aqui tá sério, essa parada. E os impostos? Na época eu não tava preocupado com isso, não. E aí, cara, isso aqui vai pra algum lugar. E aí, cara, começamos. Era aula segunda, terça e quinta. Segunda era matemática, terça era física e quinta era química. Aí começou online. Aí explodiu pelo mundo. Aí foi espalhando, né? E a galera entrando e tal. A gente lançou, cara, eu posso falar do primeiro imersão? O nome do primeiro imersão? O nosso primeiro imersão tinha um nome avulso, assim, tá ligado? Eu já sei qual é. Você sabe qual é, né? Mas vou deixar quieto e tal. Quem quiser saber, me pergunta aí pergunta nos comentários. nos comentários, mas... e aí, a imersão deu super certo de primeira. Cara... Deu tudo certo, simplesmente o curso foi... Eu acho que tu viu ali uma oportunidade no mercado, tu bebeu da água limpa, né, que a gente chama. Tu entrou num canto que ninguém tava, então tu literalmente pegou toda uma demanda que não tinha para onde ir, porque não tinha curso da Unifor. 100% reprimida, né? Não tinha, esses alunos queriam se preparar para a Unifor, mas nas grandes instituições daqui não tinha nada. Então, tu literalmente bebeu da água limpa. Total. E assim, o pessoal, uma coisa que eu sempre comento, né? Na pandemia, obviamente, foi um desastre e tal, muita gente morreu, só que do ponto de vista do empreendedorismo, foi um momento que todo mundo se igualou. Por quê? Porque não tinha mais negócio de estrutura. Tipo, o Farias Brito, o Arid Sá, o Cris, todo mundo virou uma tela de computador em algum lugar que você ia transmitir uma aula. E os professores, a maioria, os professores até os mais velhos, na época, assim, eu lembro de professor pedindo demissão porque, cara, eu não vou conseguir desenrolar isso aqui. Não vai rolar para mim, entendeu? Eu falo isso porque minha mãe passou por isso. Minha mãe é professora. Minha mãe, assim, não tem uma grande desenrolo com tecnologia. Ela chegava para mim, Yuri, eu tenho que dar uma aula aqui de verbo, ela é professora de português, e eu não sei o que fazer aqui. Tu vai ter que montar aula para mim, tu vai ter que, entendeu? E aí, eu tenho certeza que muita gente passou por isso, né? Mas, basicamente, o curso começou dali, foi a semente que foi super explosiva, a gente passou pro presencial,
fomos para um coworking, o curso desde o início já lotado, assim, foi uma coisa assim que eu acho que é muito difícil você ver um paralelo com qualquer outro curso aqui. Explodiu assim, muito rápido. De explodir muito rápido e se manter. Assim, na realidade, se manter e crescer, na realidade, né? E aí, assim, obviamente eu poderia perder mais uma hora aqui falando sobre tudo que aconteceu e tal, mas eu quero chegar no momento que a gente... Se uniu. A gente se uniu, né? O curso, ele já tinha 3 anos, eu acho, 2 anos, e a gente estava, como eu falei, né? A gente já estava numa nova fase de... A expansão já estava um pouco mais lenta, naturalmente, porque o curso já tinha expandido, né? E aí a gente estava procurando o quê? Cara, a gente vai agora tentar pegar um mercado em outro bairro, pegar outros professores que possam ajudar a gente e tal. E eu já te conhecia na época, a gente já tinha até tentado fazer alguma coisa, né? Mas foi porque, assim, como eu comecei a dar aula nesses cursos livres que eu comentei, Sim. e um aluno falava para outro, e esses alunos particulares, eles têm mais condições, né? Então, a maioria das aulas particulares que eu pegava era Unifor. Era Unifor, quero medicina, né? Aí, não, vamos juntar ali, vamos juntar, como assim daqui? Tipo, que já era daqui, na época, antes da gente se juntar? Eu não me lembro, ó, eu acho que na época tu nem tinha criado ainda o UB. Não, Isso mas, era... por exemplo, em 2021, por exemplo, tu dava aula particular, né? Sim, Teve muito aluno daqui, sim, né? com certeza. Aí eu juntava assim, eu e mais 9 amigos, a gente quer estudar só para Unifor. Eu pegava ali, fazia minha turma, eu dava aula nesse curso livre e pegava uma sala só para mim e que os alunos pagavam diretamente para mim. E era Unifor, foi assim que surgiu o meu intuito de ir nesse caminho, porque eu via que era uma prova interessante, não era uma prova muito fácil, mas também não era muito difícil, uma prova boa de fazer. Os alunos que queriam entrar na Unifor, eles tinham condição de pagar uma aula boa, porque automaticamente o aluno da particular ele tem mais condição, então ele vai até lhe valorizar mais porque ele tem mais condição de pagar uma aula melhor para você. Sim, com certeza. Então eu fui nesse caminho, só que o meu era muito no orgânico. O meu era tipo assim, tô aqui dando aula para 5 pessoas, ei Arthur, mais 5 amigos meus gostaram, vamos botar 10 aqui. Tu não tinha um Matheus, basicamente, né? Dando até um parêntese aqui para elogiar o Matheus, eu acho que o grande diferencial dessa explosão do B, além de, obviamente, tu, de Não é porque eu sou bom não, né? Só por causa do Matheus, né? Entendi. Não, mas, obviamente, fora a didática, fora tu saber as 3 matérias, tu tá lá sempre junto, eu acho que o marketing, assim, um pouco mais pesado no começo, né? Assertivo, sim, foi o que fez o B, no início, dar uma explosão grande. É verdade. Né? A gente fez muita merda no início de marketing, mas funcionou. Pois é. Isso é verdade. Sim, aí eu sempre tinha essas minhas turminhas ali, 10, 15, 20 alunos, aí eu comecei rapaz, se eu fizer uma coisa assim mais elaborada, dá pra dar uma melhoradinha, só que eu nunca vim pra região da Aldeota, né, que é digamos assim, o maior foco, que tem mais gente, eu sempre fui ali da região sul, e o B crescendo muito na Aldeota, e eu lá na região sul, e chegava um ponto de aluno... tipo, eu quero fazer o curso do Arthur, mas eu também quero fazer o B, e ficava nesse... Tinha que fazer meio que a escolha. Né? Fazer a escolha. Aí eu vi aluno, não, eu fiz Arthur nesse semestre, no próximo eu vou fazer o do B. Aí eu ficava vice-versa. Então, surgiu um momento aí que eu acho que era meio que quase que inevitável a nossa união, porque a gente já se falava, assim, já se conhecia um ao outro, o povo comentava e tudo. Isso. E eu me lembro que foi uma época que eu acho que estava meio que em julho, assim, já tinha passado as provas. Aí rapaz, eu ia ter uma prova da Unicris, aquelas repescagens. Rapaz, tô fazendo nada aqui, deixa eu ligar aqui pro Yuri. Eu tava pensando em te ligar pra gente lançar alguma coisa assim junto. Macho, eu fico impressionado com essa história, Eu sério. pensei em te ligar, eu não te liguei. Quando foi assim, no outro dia tu me ligou. Tu falou assim, ei, macho, vamos lançar alguma coisa aqui online mesmo. Eu juro que isso não é mentira, viu? Isso é verdade. Eu falei pro Matheus, eu vou entrar em contato contigo. Pois é. Aí eu te liguei e depois tu me contou que, tipo, macho, que eu tava pensando nisso. Eu tava pensando, tipo, macho, vamos lançar alguma coisa pra essa prova de revisão da Unicris e tal, enfim. E até a proposta era meio que tu tava pensando já. Era. A proposta que foi lançada a ti já era o que tu pensava, eu acho. Que era fazer uma revisão pra Unicris, pra repescagem da Unicris. E aí a gente fez essa revisão pra Unicris, eu me lembro, foi 100% online, a gente de casa, dando essa aula. Porque vocês estavam saindo do coworking, a sala estava fechando lá e tal. E aí veio a ideia da gente, digamos assim, lançar o B Sul, né? Porque o B era na Aldeota e não tinha nada na região sul, e a região sul crescendo muito, Eusébio e tal. Nada, tinha tu, né? Só que era um pouco pequeno. Né? Tinha eu, mas o meu era muito no orgânico, né? Assim, tipo, 20 pessoas e tal. E aí
Cara, o Eusébio crescendo, a região sul da cidade, até hoje em dia está crescendo muito ainda. Por que não ter um B na região sul? A gente lançou junto o B Sul e é isso. E teve a nossa união, eu acho que a nossa união fez muito bem para todos os alunos, porque é meio que os dois mundos, porque, tipo assim, eu via muito aluno, caramba, a estrutura do B é muito boa, mas eu também gosto muito da aula do Arthur, então ele ficava ali dividido, só que a gente junto, meio que a gente resolveu e pegou tanto o mercado da região sul como da aldeota e essa, não sei se vou pro Arthur ou pro Yuri, que tinha muito isso, né? E macho, sendo sincero, assim, tira muito também aquela monotonidade de tudo era comigo e tudo era contigo. Então tinha um momento que eu acho que a galera não aguentava mais, cara, entendeu? Meu Deus, matemática 1, matemática 2, física 1, física 2, química 1, química 2 e tal. Até uma pergunta, quem é que dava orgânica? Eu que te ensinei orgânica. Entendi. Mas era tu mesmo? Tu ia e... É porque assim, eu dou aula de orgânica. É que a gente tá frescando aqui, é porque quando a gente vai dividir as matérias do curso, o Yuri sempre pega orgânica. Ele pede pra eu pegar orgânico. Porque eu não gosto de desenhar aquelas molequinhas reais no quadro e contar 1, 2, 3, SP1. Eu gosto de fazer conta. Físico-química, né? Pois é, mas assim, acho que do teu ponto de vista, do meu ponto de vista, foi um ganho absurdo, porque a gente conseguiu olhar para os dois mercados aqui da Aldeota, da Sul, e a gente conseguiu meio que transformar numa estrutura até bem maior do que os dois eram sozinhos, né? Até falar um pouco sobre essa questão da nossa diferença de aula, assim, tipo, o Arthur dá aula melhor, o Yuri dá aula melhor. Eu acho que a gente, nós unidos, a gente pega os dois pulos, por quê? Pelo que a gente vê, assim, dos alunos falando, eu sou um cara mais minucioso, assim, mais que vai lá no detalhe, mais no básico. Fala mais lento. Para um aluno que quer aprender assim, mais do básico, quer saber os detalhes, quer saber o porquê das coisas, talvez eu seja melhor. Mas tem pessoas que já estão no cursinho há um tempo e que querem mais velocidade. Não, o básico eu já sei. Outro macete, né? Eu quero velocidade, eu quero fazer mais questão e mais... No caso, já seria tu. Então, a gente pegou os dois mundos. Não, total, a gente pegou os alunos que tinham dificuldade do básico, a gente tem muito aluno assim, que tem dificuldade do básico, mas a gente também tem aluno que quer já... Não, eu quero ir logo para a questão, eu quero ser mais prático, mais direto ao ponto, que no caso seria tu. Então, a gente realmente, quando a gente se uniu, a gente literalmente não ficou faltando nada, né? Os dois mundos estavam... Completou total, sim. Eu acho que deu para a gente até diminuir um pouco a carga horária, né? Porque era muito pesado. E assim, dividir também o fardo de ser empresário, né? Porque no fim das contas a gente não é só professor. Hoje a gente está fazendo isso aqui, não necessariamente como professor, né? A gente está tentando, obviamente, ter um alcance orgânico na internet e lançar outros tipos de conteúdo que também vão ser interessantes para quem acompanha a gente, né? Então, uma coisa que eu até estava pensando assim, cara, eu vou perguntar porque eu também quero dar a minha opinião sobre isso. Qual que hoje em dia pesa mais para ti, assim? A tua personalidade como professor ou a tua personalidade como empresário, entendeu? Para mim, especificamente, eu me vejo muito como professor. Tanto é que se me perguntar, tu é professor ou empresário? Eu sou professor. Obviamente que eu também sou empresário, mas eu sei lá, eu acho que eu tenho uma vocação para ser professor, para ensinar. Tanto uma vez perguntaram assim, Arthur, se não existisse a profissão professor, tu seria o quê? Eu seria ensinador de coisas. Eu gosto de ensinar, às vezes eu estou conversando com, sei lá, minha namorada, e eu explico assim, bem direitinho a coisa, ela, tu tá dando aula, Eu gosto de falar as coisas ensinando, sabe? Então, eu me vejo assim, o meu forte eu sou professor, eu gosto de ensinar as coisas. Obviamente que a gente também é empresário, mas o que arde meu coração é... Da aula, né? É da aula. No teu caso, eu acho que é bem os dois, né? Eu acho que é 50-50. Eu acho que eu gosto muito da aula. Assim, hoje, por exemplo, eu não dei aula de tarde. Parece que está faltando alguma coisa. Obviamente, você descansa um pouco, tal, tem mais tempo para ir para academia, mas eu vim para cá porque é uma coisa meio que automática, assim, para mim, entendeu? Tipo, caramba, eu vou lá dar uma olhada nos meninos, ver como é que eles estão, vou tirar uma dúvida, vou ver se está tudo rolando bem. E aí, automaticamente, isso entra um pouco na minha personalidade de professor, né? Que é o quê? De empreendedor, perdão. Basicamente, o quê? Saber se está tudo organizado, saber se está tudo no horário direitinho, se tem alguma coisa para melhorar em termos de qualidade, não só de estudo, mas qualidade da organização e tal. Então, assim, eu acho que as minhas duas
facetas aí, elas conversam muito bem e elas estão presentes o tempo inteiro, sim, com certeza. Eu me considero um pouco dos dois hoje em dia. Então, a gente é um pouco dos dois, mas, sim. tipo, talvez eu acho que esse sentimento de ser empresário é mais forte do que em mim. Obviamente eu gosto de ser empresário, mas o que me arde, assim, é dar aula, né? É estar em sala e explicar e dar aula. Total. Cara, assim, acho que bate-papo interessante aí sobre a gente e tal. Vamos aqui já começando a encerrar um pouquinho nosso bate-papo e eu acho que a gente tem que dar um feedback aí para quem está assistindo a gente, falando um pouco do óbvio, né? De o que é que a pessoa pode fazer para melhorar nos estudos. Vamos ajudar esses meninos, Esses pobres aí que estão estudando dia e noite, né? E alguns pontos aqui que eu coloquei para a gente trocar ideia, a gente pensar um pouco qual seria a rotina ideal para um aluno que estuda, sei lá, de manhã, faz o UB de manhã e vem para cá de tarde estudar ou vai para casa estudar. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, inclusive, para você que não é UB. Só para você ter noção como o UB é completo, esse negócio de, o Arthur tá falando isso de balela. Gente, eu e Yuri, a gente somos, digamos, os donos da parada junto com o Matheus. A gente está muito dentro do negócio, tanto é que semanalmente a gente faz mentoria com os nossos alunos. Então, nosso aluno, eu não sei montar o meu horário de estudo. A gente senta de um a um e vai conversar. Pode ser assim. Arthur ou Yuri, como é que eu posso melhorar na ordem da resolução do simulado? O que é que eu posso fazer para melhorar em tal ponto de física? Então, a gente senta e vai mentorando cada um para melhorar. Então, em aspectos para quando chegar na prova ser tudo mais límpido. Assim, eu acho que o grande gargalo da maioria dos alunos é não saber se organizar. O cara chega, aí ele sai estudando tudo meio que na doida, assim, e quando ele vê, ele acompanhou a matéria, mas daqui a um mês ele não lembra mais de nada. Então, não sabe revisar, não sabe quando revisar. E assim, não é que é fácil, certo? Mas existem métodos para você melhorar, com certeza, a sua dinâmica de estudo, né? Então, eu vou começar falando porque eu pessoalmente gosto muito de falar sobre essa questão de métodos de estudo, revisão e tal. Então, basicamente, o primeiro ponto que eu acho que tu concorda é não deixe de fazer alguma atividade física. Eu acho que com certeza esse primeiro passo até pra gente, né? Porque se a gente se parar de fazer a atividade física, meu amigo, em algum momento você... O mal do século é a ansiedade. E, eu acho que se a gente conversar com 300 alunos que a gente tem hoje, 290 devem ser ansiosos. Toma algum tipo de medicação. E a atividade física é comprovadamente, comprovado, não é a gente tá falando, é ciência mesmo, que ela melhora níveis de serotonina, tudo, melhora tudo. Então, não abdique, eu falei isso no primeiro dia de aula para todo mundo, em todas as salas, na manhã A, na manhã B, na aldeota, na sul. Se você faz atividade, pode ser o que for, não precisa ser musculação, pode ser vôlei, tênis, beach tênis, não deixe de fazer, porque isso vai ajudar no seu resultado, porque uma mente sã, um corpo são é uma mente saudável, né? Total. E assim, atividade física com algum tipo de intensidade, né? Não adianta você, eu caminhei, assim, eu acho que você tem que ir numa intensidade um pouco maior, obviamente, à medida aí que você tenha capacidade, né? Então, primeiro, atividade física, ponto, assim, pelo menos 3, 4 vezes na semana, né? Não precisa também ser bitolado e tal. E aí, basicamente, o seguinte, vamos lá, vem pra cá, a aula começa às 8h30, costuma acabar 1h10. Então, 8h30, 1h10 você vai estar tendo aula. A gente tem uma carga horária até reduzida, né? De 4 a 5 aulas por dia. E aí, de 1h10 até 2, 2h30, eu acho que dá para você dar uma descansada. A gente aqui, tanto na Aldeota como na Sul, temos uma estrutura interessante para quem precisa ficar o dia inteiro e tal. Então, começando 2h30, eu gosto de... Depois eu quero saber a tua opinião. Eu gosto de dividir os estudos em tipo 1h10, 1h20. Para cada matéria. Para cada matéria. Por quê? Porque se você não der um tempo para estudar aquela matéria, você só vai estudar o que você gosta. Então, tipo, eu vou começar a estudar física. Física costuma demorar um pouco mais. Sim. E se você gostar, você vai passar 5 horas lá em física e não vai acabar nunca. Eu tinha esse problema com o aluno, eu só estudava o que eu gostava. Total. Redação, por exemplo, né? Não fazia redação. Então, 1h20 para cada tema. E aí você vê as matérias do dia. Essa é a sua obrigação diária. Deixar tudo em dia é o básico, né? Então, 5 aulas, 2h30 às 3h30, 3h30 às 4h30. Você pode dar uns 10 minutos aí de descanso entre um e outro. 4h30 às 5h30. Se você quiser dar uma pausa aqui para ir para academia, você vai de 5h30 às 7h30, sei lá. 5 horinhas aí. Então. Aqui já são 3 horas, né, de estudo. 2h30 às 3h30,
3h30 às 4h30, 4h30 às 5h30. Aí pausou. Aí você pausou, 5h30 às 7, 7h30, você pode fazer algum exercício. Você volta a estudar 7h30, 8 horas, 8, 9, 9, 10, 10, 11. Acho que dormir 11 horas é bem aceitável aí para o pessoal, né? Assim, hoje em dia é muito comum o pessoal passar das 10, né? Mas, basicamente, o que eu sugiro é que você tenha aquele estudo ali de 5, 6 horas por dia. Para quê? Para além de você conseguir manter a matéria em dia, você conseguir desatrasar alguma coisa, fazer alguma revisão que seja necessária e tal. E aos poucos você vai ganhando um pouco mais de ritmo e vai conseguindo aumentar um pouco mais. Tem um estudo uma vez que eu vi que mostra que depois de 15 dias, se você aprende uma coisa, 80% dessa coisa, se você não praticar, você já esqueceu. Ah, é o gráfico do esquecimento, né? E vai caindo. Então, é interessante que a cada 15 dias eles fiquem, tipo, revisando mesmo. Inclusive, esse gráfico, cada vez que você revisa, ele desce mais lento, né? Ele vai, tipo, a primeiro esquecimento é assim. Aí depois ele vai meio constante, vai meio assim. suavizando e vai ter um momento que você não esquece mais, né? É que nem como é que o Arthur sabe todas as formas de física. Meu filho, ele usa isso há 20 anos. 20 anos não, né? Ele usa isso há uns 7, 8 anos. 18, 26, 8 anos. 8 anos. Então, basicamente, uso. Quanto mais você usa, mais você vai ter aquilo decorado. Então, tente organizar o seu horário dessa forma que a gente está falando, certo? Que eu acho que é uma boa maneira aí para você conseguir... basicamente umas 5 horinhas por dia, deixando tudo em dia e com 1 horinha ali para dar uma revisada em algum tema mais difícil. Por exemplo, eu vejo que o pessoal na física, por exemplo, tem muita dificuldade em cinemática. Cinemática é um calo de muita gente. Eu vejo a aula, Arthur, eu entendo tudo, vou fazer as questões, não sei nem para onde ir. Ou seja, cinemática é um assunto que tem uma tendência em ser mais difícil. Então, cara, já estudei cinemática, e cinemática está em dia. Terminei minhas coisas, botei tudo em dia, vou fazer uma lista extra aqui de EMIL-V. Isso, exatamente. Para você fixar o que eu tive um aluno aqui que ele revisava cinemática toda semana. Ele tinha um horário, revisar cinemática. Tipo, não importa o que aconteça, ele ia fazer questão de cinemática. Não precisa ser 1 hora, às vezes 20 minutos, só para você revisar, fazer uma questão ou outra e relembrar, certo? Essa é a dinâmica para quem estuda de manhã. Para quem estuda de tarde, acordar ali, acho que passar de 8 horas é demais. Você tem que acordar ali 7h30. Mas sei que nem eu acordo 5h30. 5h30, já tô de pé, já vou. Pronto. Já vou comandando. Você tem que seguir aí o que o Arthur tá falando. Acorde 5h30 todo dia, indo dormir meia-noite. Indo 2 horas da manhã, mas sem brincadeira. Acho que começar ali 7h30, 8 horas. 7h30, 8 horas tá bom. 8, 9, 9, 10, 10, 11. 11, 12 eu acho que já fica um pouco pesado, mas se você conseguir já tem 4 horas aí. Vem pra cá pra aula. 2 horas da tarde, vai de 2 às 6h40, eu terminaria para academia. E eu terminaria o dia estudando de 8 às 9, 9 às 10. Eu acho que 2 horinhas pós-academia. 2 horinhas pós-academia, só para finalizar o dia com tudo, certo? Então, eu acho que se você seguir isso de maneira constante, ao longo aí do semestre, não precisa nem ser um ano, um semestre, você com certeza também vai acho ter um suficiente. resultado. Deixando tudo em dia, porque nossa apostila, modéstia à parte, é muito bem elaborada, por mim, inclusive, né? Por mim, né? Muito bom, mano. Tu fez muito bem. Meu Deus do céu. Então, se você deixar tudo em dia, as matérias ali, fazendo as questões que a gente bota lá, você vai estar com a matéria sempre bem fresquinha na sua mente e sempre revisando. Não tem como você chegar no vestibular, meu Deus, eu não vi isso aqui, porque a gente aborda tudo. Então, literalmente, se você deixar tudo em dia, você não vai ter nenhuma surpresa no vestibular, né? E eu lembrei agora, só para a gente realmente encerrar e dar boa noite aí pro pessoal, simulado. Eu acho que aqui no B, todo sábado, religiosamente, não existe nenhum sábado que não tenha, a não ser que seja um feriado nacional, tipo um carnaval, a gente faz simulado e você aqui tem a escolha de fazer ou estilo Unifor ou estilo Unicris todos os sábados. E todos esses simulados são resolvidos em vídeo para você ver o que você errou, melhorar o que você errou e conseguir revisar a matéria naturalmente toda semana. É isso então, gente. Eu acho que a gente abordou esse primeiro bate-papo foi para vocês conhecerem melhor a gente e nesse finalzinho a gente deu uma diquinha aí para a galera que está fazendo nosso curso. Então, deem sugestões aí nos comentários. De nome. Nome, inclusive. Esse nome pode ser o quê? Pode Pires.
Deem sugestões. Pode Gostei. Deem sugestões de quem a gente pode trazer como convidado para bater um papo e tal. A gente está pensando em trazer ex-alunos que já passaram. A gente vai ter um papo assim bem descontraído mesmo para ajudar vocês aí nessa caminhada da medicina. O Elon Musk já confirmou, daqui a 15 dias a gente vai entrevistar ele. Ei, pois é isso, né? Valeu, um abraço, tchau e até a próxima. Um abraço, galera. Valeu!